palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Celebrando a festa do dia do Cristo Rei, nós encerramos o ano. Hoje é, portanto, o último dia do ano litúrgico. O ano civil termina dia 30 de dezembro. Mas o ano litúrgico encerra-se hoje com a festa de Cristo Rei. E na festa de Cristo Rei também há o dia do leigo. Por isso, diga para a pessoa que está do seu lado, direito ou esquerdo, parabéns para você. Parabéns. Porque você, como leigo, é responsável pela construção do reino de Deus no meio de nós. Você é colaborador da construção do reino de Deus, deste reino que nos vai dizer o prefácio da missa, que é um reino eterno, um reino de verdade, de justiça, um reino de vida, um reino de amor, um reino de paz, um reino eterno. Você é testemunho de tudo isso. E dizer que Jesus é o nosso Rei é também assumir na nossa vida essas características do reino de Deus. Então, os leigos da igreja constroem o reino de Deus. Se não fossem os leigos, não existiriam nem os padres. Os padres são consagrados, mas se não tivessem o povo, não existiria padre. Então o padre existe em função do povo, em função dos leigos. Por isso, esse também é o dia do leigo. E olhando para esta solenidade, para esta festa maravilhosa e grandiosa que nós iniciamos e celebramos hoje, mas é uma característica também de Natal, porque domingo que vem já é o domingo do Advento. Eu não sei se nós estamos andando devagar demais ou se é o tempo que está acelerado, de modo que nós já estamos chegando no Natal de novo. Ontem estávamos celebrando o Natal, já estamos de novo. Pois bem, e neste contexto nós celebramos então a festa de Cristo Rei. E eu quero fazer com você um exercício de memória. Você tem, com certeza, boa memória? Você se recorda do Domingo de Ramos? Você lembra do Evangelho do Domingo de Ramos? Jesus entrou na cidade de Jerusalém, e lá na cidade de Jerusalém foi aclamado o rei. A multidão que acolhia o rei entrava em Jerusalém, colocavam-se ramos de palmeiras, colocavam-se flor, folhagem, para que o rei passasse, e aclamava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Este rei, ele ao entrar em Jerusalém, já se apresenta como um rei diferente, porque o rei que eles esperavam seria um rei poderoso em exército, um rei com armas poderosas, e que viria para destruir todos os inimigos. E este rei entra lá na cidade de Jerusalém de uma maneira diferente, montado no jumentinho. Isso já é um sinal de que o reinado do Cristo que hoje celebramos é um reinado diferente. É um reinado que vai além daquilo que os poderosos deste mundo, que os reis deste mundo estavam acostumados. Ele se apresenta de maneira simples. E aí nós observamos então a entrada de Jesus em Jerusalém. E na mesma semana, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, nós vamos contemplar o diálogo de Jesus na narrativa da Paixão. Jesus que entra no diálogo profundo com Pilatos. E aí é o texto que nós ouvimos um pedacinho hoje do Evangelho da Missa. Esse pedacinho do Evangelho que nós ouvimos é o texto que ouvimos todo ele na Sexta-feira Santa. Para dizer, e a oração do dia que o Padre rezou, disse
Deus, vós que dignastes resgatar, recriar todas as coisas no seu Filho, no seu único Filho, entregue à cruz, resgatar. Nós fomos, portanto, resgatados. Este Rei que nós celebramos, o Rei do Universo, nos resgatou. Este Rei é aquele que realiza prodígios, que realiza milagres, que faz o cego enxergar, que faz surdos ouvir, que faz paralítico andar, que ressuscita os mortos, que devolve a dignidade de Filho de Deus, que perdoa os pecadores. Este é o nosso Rei. E aí, quando nós entramos, quando olhamos para a entrada dele em Jerusalém, aquela multidão que o acolhia. E aí, quando ele assume o trono, porque diferente de todos os reis da terra, este rei que celebramos hoje, o trono é completamente diferente. Os outros reis tinham cadeiras de ouro enfeitadas, bonitas, e governavam o seu reino sentados. Este rei, ele não recebe nenhuma cadeira de ouro, nenhuma cadeira enfeitada com pedras preciosas, mas ele está de pé e recebe como trono a cruz. A cruz é o trono do reino. Este rei, diferente dos reis que recebem na cabeça coroas enfeitadas com pedras preciosíssimas, recebe em sua cabeça uma coroa de espinhos, uma coroa que perfura até mesmo crânio. É essa a coroa que o nosso rei recebe. E aí, o mesmo povo que viu os prodígios, que viu os milagres, que viu a multiplicação dos pães, que viu o cego andar, o cego enxergar, o paralítico andar, o surdo ouvir, as mesmas pessoas que viram estes sinais na Sexta-feira Santa, quando ele está crucificado, entregue na cruz, quando ele está em pé no seu trono, vão embora, abandonam, fogem, e ele fica com algumas pessoas que estão ali aos pés da cruz. O texto que nós ouvimos no Evangelho de João relata para nós esta conversa de Jesus e Pilatos. Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? Tu és o rei dos judeus? E Jesus, de uma maneira extraordinária nesse diálogo, manifestando esse traço da salvação, manifestando a escolha de Deus, Jesus responde para Pilatos: tu dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram isso de mim? E aí Pilatos completa: mas então tu és rei? E Jesus responde uma resposta enigmática, misteriosa e profunda: tu dizes, eu sou rei. Para isso vim a este mundo, mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino, se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas iriam me salvar, diz Jesus. Então, celebramos Cristo Rei do Universo. É o mesmo que estou escrevendo na narrativa da paixão. Não basta, portanto, dizer que Cristo é Rei. Cristo é Rei do Universo, Cristo é Rei da nossa vida, mas e a minha vida? Eu testemunho nela, na minha vida, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Rei. Eu vivo a verdade, eu falo que Jesus é Rei, que Jesus é Rei da minha vida, que Jesus é Rei da minha história, e vivo mentindo, e vivo como, mas é uma pequenina mentira, pequenina, não tem problema, é mentirinha, só o que tem a ver. Mas Jesus é Rei da sua vida? É Rei da minha vida. Então a mentira não tem espaço, porque o reino de Jesus é o reino da verdade, é o reino da justiça, é o reino do amor. Como nós experimentamos esse amor, como nós testemunhamos, como nós manifestamos, como demonstramos este amor que é de Jesus.
e que Jesus nos ensina. É um reino da verdade, é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino perpétuo, é um reino eterno. É esse o reino de Jesus. E portanto, celebrarmos Cristo, Rei do Universo, é preciso que eu tenha coragem de viver na minha vida as características do reino de Jesus. Não adianta celebrar Cristo, Rei do Universo, e eu fingir que não vivo, ou eu viver de maneira mais ou menos como eu brincava no ano passado. Viver a minha vida de maneira mais ou menos. Não posso. Eu tenho que ser um cristão de verdade. Eu tenho que assumir o meu compromisso e dar testemunho de cristão e viver como um cristão autêntico e verdadeiro. Olhando para a cruz de Cristo, não me amedrontando com a cruz, mas olhando para a cruz e vendo na cruz um sinal de salvação, um sinal de que na cruz eu fui redimido, na cruz eu fui resgatado pela cruz, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, eu pude voltar à amizade e à intimidade com Deus. Porque nosso texto que nós rezamos na oração diz justamente isso: ó Deus, que concedestes restaurar toda a obra da criação. Em Jesus nós somos recriados, em Jesus nós somos restaurados. Quando o homem lá no paraíso pecou, afastou-se de Deus, distanciou-se de Deus e deixou que o seu próprio pecado, o seu próprio orgulho o dominasse. Afastou-se de Deus e quebrou a amizade com Deus, quebrou a proximidade. Deus continuou acreditando e esperando que o ser humano envia Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Ele encarna-se no meio de nós, ele habita no meio de nós, ele assume a nossa natureza, ele se torna um de nós para nos salvar, e na sua cruz, na entrega da sua paixão, ele possibilita novamente o nosso resgate, a nossa aproximação. Ele é assim, nos diz o Apocalipse de São João, na segunda leitura, a testemunha, aquele que é a verdadeira testemunha, a testemunha perfeita, e que vai resgatar todas as pessoas pelo seu sangue a ser derramado na cruz. É este o nosso reino, é este que nós celebramos como Rei do Universo, mesmo que foi acolhido em Jerusalém por aquela multidão. O reino de Jesus é um reino diferente, é um reino de amor, de paz, de justiça, é um reino da verdade, é um reino da vida, e eu preciso ser testemunhas dessas características do reino de Deus, porque senão Jesus não está reinando na minha vida. Eu preciso que ele reine, eu preciso permitir que ele reine na minha vida, e permitir que ele reine na minha vida é fazer a sua vontade, viver os seus ensinamentos, dar o testemunho de cristão, ser um bom cristão, e manifestar este sinal e esta presença no mundo onde nós vivemos. Aí nós podemos dizer que Cristo é Rei do Universo, Rei da nossa vida e Rei da nossa história, porque Ele ensinou-nos este Rei. Ele se apresenta na Quinta-feira Santa como servo, como escravo, se coloca a serviço para nos ensinar a experimentar e testemunhar a salvação como sinal de serviço. Então, abramos-nos ao Senhor e deixemos que Ele conduza a nossa vida, e não tenhamos medo de testemunhar as características do reino de Deus no meio de nós, porque Ele está presente, e é preciso que cada um de nós, naquilo que fazemos, naquilo que exercemos, é preciso que cada um de nós vivamos como seguidores de Jesus Cristo, participantes do seu reino, salvos pelo seu sangue derramado na cruz, libertos da escravidão, redimidos pelo sangue da sua cruz. É esse o preço da nossa redenção. Ele pagou o preço por nós e nos resgatou, e ao nos resgatar, devolveu novamente a nossa dignidade, a nossa humanidade, agora restaurada, agora restabelecida, para louvar e glorificar a Deus. Que verdadeiramente assumamos este compromisso de
seguindo os seus ensinamentos e vivendo as suas palavras. Assim, testemunharemos que Jesus é o nosso Rei. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça e que nós não tenhamos medo de seguir em frente o nosso caminho, porque Jesus está no meio de nós. Ele manifesta os seus sinais e nos convida a seguir os seus passos. Não tenhamos medo, coloquemos-nos a caminho, porque a certeza de que chegaremos na eternidade é certa. Recordemos, né? Que Deus nos ajude, fortaleça os nossos passos e nos coloquemos nós a caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preparando para